exercício. Botando para gravar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Esperando sua resenha crítica do Quarentena. Já saiu, viu, Giovana? Aliás, deixa eu já falar para vocês. Eu comentei sobre esse filme na semana passada, O Sete de Chicago, ou não? Não, ontem eu anunciei. Não, eu anunciei ontem que ia sair hoje. Mas a resenha saiu, foi hoje. Certo. Gente, é o seguinte. Inclusive, né, o Quarentena faz parte daquele trio de páginas que eu falo para vocês seguirem, né? Que eu falo para vocês seguirem, porque principalmente o Quarentenas, porque o Quarentenas sempre coloca, tem até a sessão lá que eles colocam sobre o repertório do Enem, né? Para que, né, o que que aquele filme, aquele documentário, o que aquela série discute. E aí, só vou colocar aqui de novo para quem fica moscando, né? As 3 páginas que eu falei para vocês seguirem, né? Os 3 perfis. É o Quarenteners, que é de livros, filmes e séries, o Literamas, que é de livros, e o Cinema com Crítica, que é um perfil super grande, seguido por quase 100 mil pessoas, de um cara lá do Maranhão, muito bom, ele produz muita coisa, as resenhas dele são muito boas, te ajuda com senso crítico na análise de filmes, né? Te ajuda a entender essa coisa do texto argumentativo de resenha, tá certo? Texto de opinião. E também, né, bem legal, porque eles dão muitas dicas e tudo mais. Então, no Quarenteners hoje saiu a minha resenha do O Sete de Chicago. O Sete de Chicago, meninos, ele é o filme que tem, até o momento, ele é o favorito para o Oscar de 2021, certo? E assim, é interessante, eu vi o filme, eu gostei muito do filme, depois vejam a resenha, comentem, deem amor para o professor de vocês, façam a postagem bombar. É, e aí, esse filme, ele se passa, né? Ele é baseado em fatos que aconteceram em 1968 e 69. Eu sou particularmente fascinado com esses 2 anos, porque para mim o ano 68, 68/69, é praticamente um ano só, porque as coisas que aconteceram ali foram dentro de um processo, certo? Que são exatamente os 2 anos de auge da contracultura no mundo ocidental, certo? E para mim, esse ano, 68/69, ele é entre os mais importantes, os mais emblemáticos do século XX. Se a gente for pensar nos anos mais emblemáticos, mais importantes, mais relevantes do século XX, com certeza você tem que pensar em 1914, né, o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1929, né, com a crise mundial da queda da Bolsa, 1939, com o começo da Segunda Guerra Mundial, 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, mais para frente, 1989, com a guerra com o fim a queda do Muro de Berlim, e entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, com certeza 68/69. Em 68, gente, para vocês terem uma ideia do ano cabalístico que foi esse, foi o ano da Primavera de Praga, na Europa, né? A Primavera de Praga, em que os jovens, principalmente estudantes da cidade de Praga, capital da Tchecoslováquia, né? Lembrando que os países foram juntados por conta da União Soviética, e foram para as ruas e se manifestaram, inclusive com certo apoio do exército, que era formado também por pessoas muito jovens. Então, você tem umas coisas bem interessantes quando você vai analisar a Primavera de Praga, contra a União Soviética, foram manifestações contra a repressão soviética sobre, né, a Tchecoslováquia. No mesmo ano, você teve também na Europa, né, o famosíssimo Maio de 68, né, que aconteceu em Paris, que foi uma sequência de protestos e manifestações que começou por conta dos cortes na educação, mas foi se ampliando de uma forma
em que, de repente, o que se estava questionando era o próprio sistema, era a sociedade conservadora, eram os preconceitos, sabe, era um punhado de coisa, era todo um sistema, toda uma cultura. Por isso que o Maio de 68 é muito colocado dentro de um contexto de contracultura, certo? No Brasil, nós vamos ter também um ano emblemático, inclusive tem um livro que eu comentei com vocês algum tempo atrás, que eu li, né, chamado 1968, O Ano que Não Terminou, do Zuenir Ventura, que é um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza, se não tiver sido o melhor, que vai exatamente mostrar o que aconteceu no Brasil no ano de 68. O ano de 68, gente, foi o ano em que nós já vivíamos há 4 anos a ditadura militar, só que essa ditadura ainda estava mais branda. Você tinha repressão, era ditadura, mas ela era um pouco mais branda. Havia, né, pessoas que eram chamadas a ser interrogadas, às vezes eram presas, às vezes, né, às vezes sem nenhum tipo de procedimento democrático, nenhum tipo de justificativa, né, judicial, mas porque a pessoa era considerada subversiva ou, enfim, né? E aí esse contexto, né, vai permitir com que muitas manifestações, aqui as manifestações dos jovens, dos intelectuais, dos estudantes, vão ganhar as ruas com muita força. Vai ser o ano da passeata dos 100 mil, certo? E quem estava no governo era um cara chamado Costa e Silva, que era um cara que, dentre os militares, ele era até moderado. Só que ele vai sofrer tanta pressão, ele vai ver, né, os militares radicais dentro do governo dele, falando para ele que se ele não tomasse alguma atitude contra esses manifestantes, contra esses protestos, que ele ia acabar caindo, que ele vai, no final do ano de 68, assinar o famigerado AI-5, que aí vai levar o Brasil para os chamados anos de chumbo, né? Talvez um dos momentos mais escuros, mais terríveis da história do nosso país. Então, 68 é um ano muito emblemático. E nos Estados Unidos, olha só, Kennedy, gente, John Kennedy tinha sido assassinado em 63. Depois disso, os Estados Unidos entrou numa situação muito complexa, porque logo depois, né, começou o conflito com o Vietnã. Quando chega 1968, o conflito no Vietnã está atingindo o seu auge. E o governo norte-americano está recrutando milhares de jovens. Isso vai trazer uma reação muito grande na sociedade norte-americana. Também sempre os mesmos, os jovens, os intelectuais, né, os estudantes. E, para piorar a situação, em 68 vai ser um ano tão complicado nos Estados Unidos que vários líderes mais democráticos contra a guerra vão ser assassinados. Entre eles, Martin Luther King. Entre eles, o primo do John Kennedy, o Robert Kennedy, que era para ser o candidato, né, do Partido Democrata, e todo mundo achava que ele fosse ganhar. O cara foi assassinado. Então, quando foi ter a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos, certo? Manifestantes anti-guerra, movimento estudantil, galera se articulou para levar dezenas de milhares de pessoas para Chicago, onde ia ser a convenção, para protestar contra a guerra e protestar contra tudo isso que estava acontecendo. Certo? Só que essas manifestações, sabe aquela coisa que hoje muita gente usa, essa coisa de manifestação é bagunça, protesto é bagunça, que acaba tudo em vandalismo? Utilizaram isso 50 anos atrás, tá, gente? Geralmente é utilizado por governos autoritários, conservadores, porque que querem fazer a população pensar que manifesto legítimo contra violências, contra autoritarismo, é bagunça, quando não é. Tá certo? E muitas vezes o que acontece de vandalismo no meio dessas manifestações é provocado por gente que foi infiltrada, tá? Infiltrada pelo próprio governo para poder descredibilizar essas manifestações. Isso não importa se o governo seja de direita ou de esquerda, tá? Mas assim, para você infiltrar pessoas para acabar com a credibilidade de uma manifestação popular é uma prática de governos do mundo inteiro. E aprenderam muito nessa época aí.
em que os líderes foram acusados de incitar violência e etc. E foram parar no tribunal, numa das páginas mais ridículas da história dos Estados Unidos. Certo? Tem 2 julgamentos que são muito colocados como assim absurdos da justiça americana. Esse julgamento e o julgamento dos 5 do parque. 5 rapazes negros que foram acusados de violentar uma moça e eles não eram culpados. Né? E isso gerou uma série que está na Netflix, que é maravilhosa, chamada Olhos que Condenam. E esse julgamento do 7 de Chicago. Certo? Que botaram um juiz no caso, gente, que esse juiz ele é historicamente hoje considerado assim, o escroto dos escrotos dos escrotos. Sabe? E assim, o cara era super ultra conservador, o cara era racista, o cara era, sabe? E o filme mostra esse julgamento, certo? Muito bom, muito bom, tá? E é muito interessante como fica claro que o ator, que o diretor, que é também o roteirista, ele quer mostrar como esses episódios que aconteceram 52, 51 anos atrás, eles ecoam no mundo contemporâneo em que esse ultraconservadorismo, né, autoritário de direita está tomando conta de boa parte do Ocidente. Certo? Então, você vê que a mensagem dele é clara, sabe? A mensagem dele é clara contra o que está acontecendo agora. Né? É tipo assim, um recadinho para Trump e companhia limitada? Certo? Então, leia a resenha, veja o filme, tá bom? Está no Netflix. Estão falando tanta coisa aqui que eu não vou ter tempo de ler tudo, gente. O ano que meus pais saíram de férias é excelente, fala exatamente do menininho lá cujos pais sumiram na época da ditadura, né? Lendo sobre a Rosemary Kennedy. Massa. Manifestação, o cara sai de dentro da viatura, vestindo de black bloc, e logo depois começou a pegar fogo no teto do ponto de ônibus, exatamente. Né? São os infiltrados. Não quer dizer que não possa acontecer violência e vandalismo dentro do próprio, mas as pessoas que estão ali para protestar contra algo, elas não estão ali para fazer bagunça, elas estão ali para reivindicar direitos. Isso é uma coisa que nós, como cidadãos mais críticos, precisamos entender, porque senão a gente cai na vala comum da imbecilidade que está dominando esse mundo nosso hoje. Tá certo? Então, beleza. Tá? Vejam o filme. Queridos, olha só. Chance. Nós fizemos este exercício aqui, que foi o exercício que falava lá dos conteúdos falsos, né? Esse a gente já fez, não fez? Que é da disseminação. Fez, né? Tá. A disseminação de conteúdos falsos, de notícias, né? Pode trazer o quê? A disseminação de ações criminosas na internet. Eu falei para vocês, gente, você tem que traduzir a coisa, né? Você tem que traduzir. Lá falou no texto. Sim, hoje é Dia Nacional do Livro e, inclusive, vai lá nas redes sociais do Preveste vai ter uma mensagem minha a respeito disso lá hoje. E acho que de outros professores, com certeza, também. Então, quando no texto fala sobre injúria, difamação e calúnia, né? Isso, você traduzindo isso para as alternativas, você encontra a letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Eu vou ter que desligar esse WhatsApp meu, porque chegou a hora que um grupo meu, uns amigos meus, por causa que eles não fazem nada na vida, eles começam a falar um negócio lá de bobagem de internet, e eles não param nunca mais. E aí fica pitando aqui toda hora. Então, tá. Beleza? Então, a gente vai agora para este segundo exercício, que eu acho que aí a gente não chegou a fazer. Que é esse que tem o diário da médica que estava fazendo internato no hospital psiquiátrico, que a paciente lá, doida, começa a cantar. Nós fizemos essa questão? Começa a cantar uma ópera? Não, né? Beleza, ok. Então vamos lá. Seguindo o que a gente já falou, hein, gente? Não vamos ler o texto primeiro, vamos ler o enunciado.
Esse enunciado, ele já é um enunciado mais complexo, tá? Essa questão, ela não é uma questão considerada fácil. Lembra o que eu falei para vocês? O que acontece quando, né, o Enem quer dificultar a questão? Eles vão elaborar o enunciado de uma forma que você tenha um pouco mais de dificuldade de depreender o que ele quer, o que ele está pedindo. E segundo, ele vai, né, o item, né, a questão, vai elaborar alternativas que você vai ler e você vai pensar que mais de uma pode ser certa. E muitas vezes você vai ter isso mesmo. Elas podem ser relativamente certas, um pouco certas, mas tem uma que vai ser a mais certa, certo? Então, dentro dessa perspectiva, a questão, quando ela já é de médio para difícil, de média para difícil, você vai ter a elaboração desafiando a sua capacidade de leitura. Não é de conteúdo, é de leitura, é de compreensão do que está ali. Tá certo? Essa é uma questão dessas. Vamos ver como é que você vai sair. O diário da autora, então nós já sabemos que o texto base é um diário. E aí, vamos pensar, o que é um diário, gente? Um diário é um gênero textual cujo foco narrativo é a primeira pessoa. Você tem, né, a pessoa que escreve o diário, né, ela está ali usando aquele diário para relatar determinadas impressões e fazer determinadas reflexões sobre vivências que essa pessoa tem, que o autor do diário tem. Então, tem um caráter subjetivo, tem um caráter também informativo, vai depender do tipo de diário que nós estamos falando. Mas sempre vai ter também uma questão mais de reflexão sobre a vivência que está ali, né, sendo retratada, relatada no diário. Né? Você tem diários, por exemplo, diários de bordo, né, que vão ser mais objetivos e vão relatar, né, episódios relativos a uma viagem e as coisas que aconteceram com esse viajante, né, as experiências que ele teve durante aquela jornada. Você vai ter um diário, por exemplo, de um diário de pesquisa, né, que foi o tipo de diário utilizado pelo Charles Darwin quando ele foi para Galápagos, certo? Em que ele vai relatando tudo cientificamente, né? As percepções dele e as coisas também, né? As informações científicas e tudo mais, tá lá, tá lá. Mesma coisa acontece com, né, os Sertões de Euclides da Cunha, que tem um aspecto de diário muito, muito presente também, porque Euclides da Cunha escreveu vários diários sobre a viagem né, para Canudos, né, pelo sertão da Bahia, até chegar em Canudos e tudo que ele vivenciou. Mas os diários que são, mas uma característica bem típica do diário é a do diário pessoal, que é aquele que você vai falar coisas do cotidiano, das suas vivências cotidianas e o que você pensa e como você se sente diante delas, tá certo? Tem um caráter muito mais subjetivo, um caráter muito mais intimista. É o que acontece, por exemplo, no diário de Anne Frank, em que, por mais que o livro tenha, né, um valor histórico imenso, ele tem um valor histórico imenso porque ele retrata o cotidiano de uma menina no contexto em que aquela menina estava, né, aprisionada dentro de um pequeno esconderijo junto com sua família, fugindo dos nazistas. E ela trata o diário como se fosse uma amiga dela. Tanto que o diário, ela bota um nome no diário. O diário se chama Mimi. E ela sempre começa cada página do diário, querida Mimi. Certo? Então, você tem essas características que, numa questão do Enem que aparecesse diário, poderiam, né, já ser pressupostos que eles esperam que vocês saibam. Beleza? Então tá. Agora, o que pede esse enunciado? O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular. Então, está dizendo que, assim como todo diário, é um registro singular. Por quê? Porque único, porque é individual. A sua percepção sobre algo. E esse registro singular é fundamentado por uma percepção que. Então, o que caracteriza a percepção, né, aquilo que a autora do diário, como que ela traduziu, né, como que ela percebeu, o que ela entendeu que estava acontecendo ali naquele momento que ela vai relatar.
Tá bom, Ivan. Certo. Então, quer dizer, qual foi? O que que esse relato, que o diário vai fazer um relato, o que que esse relato diz sobre como que essa autora percebeu, né? Qual foi a percepção do que ela compreendeu que aquele momento significava, aquele momento que ela está relatando para a gente aí. Então, o que que você está procurando, gente? Um relato, um registro singular, fundamentado por uma percepção que, né, a percepção que a autora tem do que aconteceu é caracterizada pelo quê? Ela entende como que essa autora entendeu aquele momento. É isso que você está procurando nas alternativas. O que que essa autora acha que aquele momento representou? Beleza? Primeira coisa a se fazer é o quê? Traduzir para você mesmo o que o enunciado está pedindo. Senão, não adianta. Se você não entender o que o enunciado está pedindo, não adianta. Você não sabe o que vai responder, porque você não sabe o que está perguntando. Tá? Então, o que aqui significa essa percepção dessa autora sobre esse momento que ela vai relatar indica o quê? O que que essa autora achou que aquele momento ali estava representando? Como que ela percebeu aquele momento? Então, vamos lá. Vamos ver qual é o relato que ela faz nesse diário. 19/11/1959. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica, caso crônico, doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedia-lhe para cantar a área da Boêmia, Valsa da Museta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava, e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras, sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença, elas que eram tão distantes. Os rostos fulgiam por instantes, irisados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas, minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que Pulcini, autor da Bohème, né, não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Maria Luísa cansada, hospício é Deus, coisa linda de viver. Né? Então, tá. Pelo que você leu desse texto super bonito, esse diário super poético, super lírico, a concepção que a autora do diário teve ao vivenciar aquele momento era de que o que estava acontecendo. Esse registro ele é singular porque ele é fundamentado por uma percepção que, letra A, atenua a realidade do sofrimento por meio da música. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Linda questão. Eu vou deixar mais aqui. Vou voltar um pouquinho no texto para vocês tirarem quaisquer dúvidas. Deixar 30 segundinhos aqui.
Tá, agora eu vou botar as alternativas. Um minutinho para vocês colocarem o gabarito aí. E aí, gente, bora? Pouca gente colocou aí. Vamos lá. A tal da questão difícil, né? Vocês estão indo para todo lado. Mais ninguém? Gente, bora lá. O que eu falei para vocês fazerem depois que você lê o enunciado? Não é traduzir o que o enunciado quer? Beleza. Aí, você traduziu aqui, né? O que, assim, esse registro, ele traz uma percepção a respeito, né? O que a autora desse diário, ela compreende que aconteceu naquele momento mágico que ela relatou ali, né? A percepção dela foi de quê em relação àquele momento? Então, tá. Aí, você precisa fazer a mesma coisa com o texto base, gente. E você vai fazer a mesma coisa com o texto base a partir do momento em que você vai prestar atenção em qual é o foco principal do texto base. O foco principal do texto base aqui é mostrar como aquelas mulheres, né, dementes, aquelas mulheres distantes, aquelas mulheres sentadas no chão úmido, rasgadas. Como que aquelas mulheres, que estão vivendo essa vida, como elas vão olha a mudança que vai acontecer, né? A dona Georgiana, recortada no meio do pátio, né, cantava e era de doer o coração. Os rostos fugiam, brilhavam por um instante. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado que ela provavelmente cantava, né, no passado, mas aquilo estava agora presente. Ela que fora, mas naquele momento ela era. Gente, se eu estou falando que essas características dessas pessoas que estavam tão distantes, tão ausentes, tão no passado, e de repente aconteceu algo que trouxe essas pessoas de volta, é como se essas pessoas tivessem resgatado a sua o quê? Põe para mim aí. Como se elas tivessem resgatado a sua o quê? Presta atenção nos exemplos que eu dei, gente. Ausência, presença. Distância,
presença. Dementes lúcidos. Certo? Então, o que que aquilo ali trouxe de volta? Tá, agora vocês colocam, três pessoas colocaram três palavras, não, duas pessoas colocaram três palavras diferentes, certo? Qual dessas palavras aí, ó, né, você consegue encontrar com essa ideia nas alternativas que você está vendo? Gente, nós não estamos falando da recuperação da essência dessas pessoas, quem elas eram e estavam distantes e perdidas, elas de repente elas voltam a ser diante daquele momento. Se eu estou falando da recuperação de uma essência, eu estou falando que aquele momento redimensiona quem aquelas pessoas são. Elas deixam, né, de ser aquelas pessoas rasgadas, ausentes, dementes, né, distantes que elas na qual elas se transformaram, para resgatar, para redimensionar, para voltar a ser aquilo que elas um dia foram. Gente, olha a parte que fala lá, aquilo que Dona Georgiana um dia fora e agora ela era. Verbo ser tem a ver com a palavra essência. A essência é o seu ser, quem você é. Quando eu falo que elas eram distantes e agora elas eram presentes, eu estou falando de essência. Enem não dá ponto sem nó. A escolha das palavras é fundamental. Então, a alternativa que coloca de forma mais clara, mais específica, o que acontece na transformação daquelas mulheres que recuperam ali o que elas um dia foram e naquele instante elas voltam a ser, é a alternativa B, gente. E o que que vai trazer isso? A sensibilidade. A sensibilidade que vai ser atiçada por aquele momento de lirismo daquela mulher cantando. E, de repente, essa sensibilidade vai resgatar, vai buscar num outro caminho, num outro contexto, aquilo que aquelas pessoas um dia foram e que tinham deixado de ser. Então, vai haver um resgate da essência. A palavra-chave é essência. Atenua a realidade do sofrimento por meio da música é genérico. Evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina é a mais errada de todas. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Gente, cuidado, isso aqui é apenas um momento. Não está falando que mudou o cotidiano delas completamente. Cuidado. Certo? Não vai haver uma mudança, né, do cotidiano. O que vai haver vai ser um resgate da essência delas durante um instante. Aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Gente, se aquilo apontasse para a recuperação da saúde mental, daria a entender que elas continuariam, né, sendo lúcidas depois que passasse aquele canto. E não tem nada no texto que dê a entender que elas vão se recuperar depois da mulher cantar. É só um instante. Tá vendo como a coisa é de detalhe. Detalhe. Tá certo? Letra B de bola. Essa questão é uma questão mais difícil. Certo? Você entendeu como que eles complicam a questão? Não é conteúdo, é dificultando a sua capacidade de interpretação. Beleza? Tá, vamos ver se dá tempo de fazer mais uma rapidinha aqui. Essa aqui é mais fácil. Gente, a próxima redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. O próximo texto base é uma tira. Gente, tira de quadrinhos. Tá com a sua caderna aí, né? Tira de quadrinhos. Gênero textual que apresenta o quê? Variação de planos que estabelece uma sequência cronológica. Então, a primeira coisa que você tem numa tira de quadrinhos, uma variação de planos, ou seja, uma sequência de quadrinhos que estabelece uma sequência temporal, uma sequência cronológica. Portanto, eu sei que o que acontece no segundo quadrinho
acontece depois do que acontece no primeiro quadrinho. O que acontece no terceiro é depois do que acontece no segundo. E aí vai. Certo? Geralmente, a tira, ela promove humor ou, às vezes, até mesmo reflexão. Certo? E quando ela trabalha com humor, ela vai ter uma característica que é a do humor anedótico. O que é o humor anedótico? É o humor das anedotas, é o humor das piadas. Como que se caracteriza o humor das piadas? Por meio da quebra de expectativa e do humor que acontece no final do texto. Certo? Piada é boa, é aquela piada que quebra a sua expectativa, você ri e ela acabou. A tira de quadrinhos também. É assim, seja para você gargalhar, ou seja porque tem um humor crítico e aquele humor só do... né? Mas o humor acontece no final. Tá certo? Também acontece nas tiras de quadrinhos, muitas vezes, de serem personagens já conhecidos, já consagrados, que apresentam características específicas. Você tem Mônica, Cebolinha, você tem o Agar, você tem o Garfield, você tem Mafalda, que provavelmente vai cair nesse Enem, já que o Quino faleceu recentemente. Certo? Então, nós temos essa configuração, né, para as tiras. Aqui nós temos as tiras das cobras, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Mas vamos ver primeiro o que o enunciado pede. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, aqui no caso a linguagem verbal e não verbal misturadas, né, da tira, o cartoon é o genérico para as tiras, para as charges, né? O cartoon produz humor brincando com o quê? Certo? Essa é uma questão que pode fazer tanto perguntas sobre aspectos de construção formal da tira ou sobre a ideia da tira. Certo? Tanto que as alternativas, elas oscilam entre alternativas que vão falar do aspecto técnico e outras que vão falar da ideia da tira. Então tá, olha só. A tira diz, será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim. Mas só para outros cientistas. Beleza. A piada aqui, gente, diz respeito a quê? Traduza o que você viu, o que você leu. Está brincando com o fato de que provavelmente os cientistas vão conseguir explicar o universo, mas só para quem? Para outros cientistas. Por quê? Por quê, gente? Por que os cientistas só conseguiriam explicar o universo para outros cientistas? Pela complexidade da linguagem científica. Exatamente. Beleza, beleza. Então, vamos lá. No que diz respeito ao uso dos recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Letra B, brincando com a deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Letra C, brincando com a impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Brincando com a dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Letra E, brincando com a complexidade da reflexão presente no diálogo. Lembre-se do que eu falei, a possibilidade de a alternativa falar a mesma palavra que você está pensando é pequena. Veja como que você pode traduzir o que você pensou nas alternativas. Qual é o gabarito? Isso, periquitada. Letra A. Né? A caracterização da linguagem utilizada, né? Da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Qual é a esfera de comunicação específica? A linguagem científica. Então, brincando com isso, né? Que os cientistas vão conseguir, na verdade, explicar apenas as coisas para outros cientistas. Né? Por quê? Porque existe uma linguagem característica para o meio científico. É essa que é a correta. Letra A. A dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas, para outros cientistas não é. E se você tem uma boa, ou se você tem uma boa capacidade de leitura, também não vai ser inerente. E tem textos que são científicos e que são facilmente compreensíveis também. Então não posso. O distrator está aqui, ó. Inerente. Por que todo texto científico deveria ser
difícil. Não é verdade? Sim. Beleza, meninos? Ó, na próxima aula nós temos, então aqui a letra A. Na próxima aula temos mais aventuras, tá certo? Esse final de semana agora, sexta-feira, amanhã, eu vou disponibilizar na plataforma uma listinha de quiz, tá bom? Então vocês fiquem atentos lá no mural, porque eu vou colocar amanhã, tá? Eu vou colocar a data direitinho para vocês e tudo mais. Tudo bem? Vejam o filme, né? Acabei de ver aqui que a coisinha do Priquito, a homenagem do Dia Nacional do Livro já está também nas redes sociais aí. Então, depois vejam tudo. Queridos e queridas, um beijo para vocês. Saudades. Se cuidem também. Tchau, tchau. Tchau, A Fibra Raul. vai dar tchau para mim? Tchau, Raul. Falou, Raul. Falou, Raul. Tchau, Raul. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.